Muito bem-vindos para essa nossa segunda live da semana Conhecer para Amar. Vamos aqui chamar a Bia, que assim a gente dá continuidade a esse nosso momento de reflexão. Sejam muito bem-vindos, Alexandre, vejo aqui Alexandre, também o pessoal da nossa equipe que começa a se conectar, bem-vindos. Nós vamos aqui aos pouquinhos chegando, eu vou tentar conectar com a Bia e assim que ela entrar, a gente já... Vamos lá. Ei, Chegando, padre. Boa Tudo bem? Boa tarde. tarde. Tudo bem? Peço sua bênção, padre. Deus abençoe a todos. Passamos bem o dia. Graças a Deus, passamos bem o dia, tudo em ordem. Graças a Deus. E vi que teve um dia muito bacana de encontro por aí. Vi a foto Sim, hoje do Padre Vinícius. Padre Vinícius está por aqui, chegou ontem de viagem. Nós nos encontramos um pouquinho ali rapidinho na frente da Basílica, só para uma saudação e boas-vindas a ele que está aqui por essa semana. De Né? carinho, né? Graças a Sim, Deus. sim. Né? Que bom, né? Vamos começar com uma oração? Vamos pedir Vamos. ao Espírito Santo de Deus que nos ajude, que nos acompanhe nesta nossa segunda noite de reflexão sobre a celebração da Eucaristia. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Amém. nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma curiosidade, essa oração, que era a oração do dia de ontem, né, que nós rezamos na liturgia, na missa, ela remonta ao século VII. É uma das primeiras orações encontradas na estrutura da liturgia que nós temos, e ela é uma oração que nos dá indulgências parciais, né? Porque como nós confiamos aquilo que nós vamos fazer ao Espírito de Deus, é justamente a ação do Espírito que nos conduz naquilo que nós fazemos para a sua honra e para a sua glória, né? Tem tudo a ver com o tema de hoje, que é o Kyrie, a celebração do momento penitencial da missa, e o Glória, que é o que culmina esse nosso próximo passo, né? Então, só para repassar um pouquinho, ontem a gente falou sobre a Porta. porta, né? E sobre a água, o batismo, que é também essa dimensão do ingresso, da participação, da inserção no mistério de Cristo, que nos torna uma coisa só com Ele, né? Então a igreja peregrina sobre a terra, na direção do céu, faz uma pausa restauradora na celebração do mistério da Eucaristia, e nessa pausa carrega consigo tudo aquilo que é justamente essa possibilidade de ser uma coisa só com o mistério do Cristo. Entra ali pelo véu rasgado do templo que revela o mistério escondido lá dentro, pelo lado aberto do Cristo, de onde jorra sangue e água, água que nos lava, que nos purifica, que nos faz participantes do corpo do Senhor, né? Para fazer um resumo bem rápido Sim. daquilo que nós falamos ontem. Mas Né? para quem E ouviu a live, dá para compreender perfeitamente esse resumo, já deu para a gente lembrar de tudo. isso, né? E ontem nós falamos também do incenso, né? E aí surgiu uma pergunta interessante. A nossa equipe recolheu lá, durante a semana, essa pergunta. Inclusive, vale a pena dizer, né? Se alguém tem alguma pergunta, pode ir colocando aqui durante a live de hoje. A gente vai tentar olhar se surge alguma pergunta que dá para responder. Se não, a gente vai respondendo ao longo do caminho. Se não colocar hoje, se alguém está assistindo depois, pode colocar também a pergunta nas nossas redes, que a gente tenta achar uma forma de sanar essas dúvidas, né? Uma dúvida que apareceu do Matt Gomes, não sei se é o Matt ou a Matt, está escrito Matt, eu acho que seja Mateus. Né? Diz assim, sobre o turíbulo, qual é a forma correta de utilizá-lo? Ontem nós falávamos do incenso, né? Que é essa oração do sacrifício do Cristo representada naquela cera, naquela resina que é queimada no fogo do Espírito para fazer uma alegoria e que sobe
como um sacrifício de suave odor, resumindo um pouquinho o mistério da entrega total, que é agradável a Deus, né? O incenso é utilizado dentro do turíbulo, como nós sabemos, né? E a pergunta é uma pergunta prática, que aparece muitas vezes quando a gente fala de liturgia. Como que nós usamos o incenso? Qual é a forma correta, né? No missal não aparece uma orientação sobre o incenso, ela vai aparecer no cerimonial dos bispos, que aí é um pouquinho mais técnica a coisa, né? Que é um livro que vai falar sobre as celebrações do bispo, as celebrações presididas pelo bispo. E lá se fala que o incenso é utilizado de uma maneira única para todas as presenças do Cristo. E aqui é importante, né? Antes da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, que aconteceu a partir da Sacrosanto Concílio, que foi publicado em 1963, antes da reforma, nós utilizávamos uma distinção entre a representação do Cristo, através de todos os símbolos, ontem falamos de símbolo também, né, que fazem parte da ação ritual, e a presença real do Cristo na Eucaristia. E essa distinção era feita com a forma de se incensar. Então, a Eucaristia era incensada com 3 lances do turíbulo, repetido 3 vezes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E as outras expressões da presença do Cristo, as imagens do Cristo, a Assembleia, o Padre, quando incensados, eram incensados com 2 séries desses lances, né? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, 3 séries de 2. Daqui surge a dúvida. No cerimonial dos bispos, hoje, a orientação é que tudo seja incensado do mesmo jeito, porque tudo é presença real do Cristo, com uma diferença. A Eucaristia é presença real do Cristo mesmo depois da celebração. Mas é o mesmo Cristo que está presente durante toda a celebração. Então eu não posso dizer que no Padre o Cristo é um pedaço, na palavra o Cristo é outro pedaço, na Assembleia é outro pedaço e na Eucaristia é a presença. Não, a presença do Cristo é real em toda a celebração. E por isso toda a celebração, nos seus símbolos, quando os símbolos são incensados, devem ser incensados do mesmo jeito. E são 3 lances de 3 séries de 2 lances. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Não tem mais a distinção entre a presença real na Eucaristia e a presença real nas outras simbologias, porque o símbolo não é representação, mas é reapresentação, e no símbolo já está presente aquilo que nós não conseguimos ver. Qual é a diferença, então? A diferença é que nos símbolos todos, a presença real do Cristo se dá durante a celebração. Acabou a missa, o evangeliário, palavra de Deus, é um livro litúrgico que deve ser cuidado, mas é um livro. Acabou a missa, o padre, que age na pessoa de Cristo, é o padre. Mas acabou a missa, a Eucaristia, o pão e o vinho são o Cristo. Então, a presença real é permanente na Eucaristia e momentânea, digamos assim, nas outras simbologias do Cristo. Lindo, Padre. E nós, como Assembleia? A Assembleia também. A Assembleia reunida, a Assembleia vem incensada do mesmo jeito que o Padre é incensado, do mesmo jeito que a gente incensa o Evangeliário, porque a Assembleia reunida forma o corpo de Cristo. Então, durante essa reunião, nós somos a presença do Cristo no mundo. A encarnação do Verbo Divino se dá justamente por essa reunião do seu povo, que forma no mundo a sua presença real. E aqui a gente já pode ir entrando, então, um pouquinho dentro da dinâmica da celebração e que a gente vai refletindo hoje, né? Hoje nós vamos dar 2 passos. O passo da aproximação e o passo do reconhecimento. Por isso nós dividimos o tema de hoje em Kyrie e Glória. Né? Kyrie, que é a palavra grega utilizada para um soberano, Kyrios, em grego, era o poderoso de um reino, né? Era o rei, o imperador, aquele que era o soberano
diante de um grupo de pessoas, que depois foi assumida pela igreja para dizer que o verdadeiro soberano é Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? Vale a pena recordar que nós celebramos em toda a missa o mistério pascal de Jesus Cristo. Então não é que cada pedacinho da missa vai falar de uma parte do mistério, mas todas as partes da missa expressam de alguma maneira esse mistério. Lembra que a gente falava que a gente não pode ficar preso à nossa racionalidade, mas tem que ter essa abertura, deixar que a liturgia fale com a gente, aprender da liturgia. Né? E ontem nós paramos nessa procissão, nesse caminho, nesse movimento de ir ao encontro de alguém. A igreja que caminha na direção do altar, que não é um lugar, mas é uma pessoa. Então, o altar é o Cristo, por isso que o altar é ungido na celebração de dedicação de uma igreja. Então, nós não vamos para um lugar somente, mas nós estamos em um lugar que é para nós o lugar do encontro com uma pessoa. Então, a igreja, esposa, caminha na direção do seu esposo. E aqui a gente entende por que no casamento, no matrimônio, o noivo já está no altar esperando a noiva chegar. Olha! Porque eles são, vocês que são casados, são expressão da unidade entre Cristo e a igreja. Então o Cristo já está lá na frente, esperando a noiva que vem adornada de joias, toda enfeitada para aquele dia especial, para aquele encontro que vai transformar aquilo que era separado em uma única coisa. Depois que os noivos entram na igreja e fazem o consentimento diante do altar, eles não saem mais como dois, mas como uma só carne. Isso é proclamado no sacramento do matrimônio. Vai estar no livro daqui a pouco, no livro sobre a fundação do matrimônio. Isso aí, um spoiler lindo que o padre vai colaborar conosco. Amém. Sim. Eu digo que vai estar com clareza porque é a parte que eu estou cuidando aí de escrever, né? Então, mas essa ligação entre o Cristo e a igreja, o noivo, as núpcias do Cordeiro que acontecem, né? Justamente a gente proclama isso depois, né? Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. As núpcias do Cordeiro é essa unidade entre o Cristo e a igreja, que se dá através do mistério da liturgia. E esta igreja que peregrina, que caminha ao encontro do seu noivo, que adentra o espaço onde está o noivo e se encontra com ele, é representada por uma pessoa específica. Todo o povo de Deus está no caminho, né? Então, o povo de Deus que caminha na frente, tendo a cruz à frente, o mistério do Cristo crucificado e ressuscitado, caminha na direção deste encontro que se dá no altar. E conforme a gente vai entrando, a procissão vai se desfazendo e vai se tornando uma coisa só com a comunidade, né? Se a gente pensar, os ministros vão tomando cada um o seu lugar e aquela fila organizada, que é a representação de todo o povo que caminha, começa a se misturar com todo o povo que está ali já reunido para acolher esse mistério. Então, por isso que a gente dizia que um símbolo não fala uma coisa só, né? Se nós, pelo batismo, somos corpo de Cristo, e quando a procissão de entrada entra, é também o corpo de Cristo, as coisas elas vão se juntando como simbologia, e nós temos ao mesmo tempo na Assembleia o Cristo que acolhe a igreja, por isso a igreja passa pelo meio, a procissão passa pelo meio da Assembleia, mas temos também o corpo de Cristo que tem a sua cabeça lá na frente, lá no altar, e por isso desse corpo todo, quem sobe o altar é o ministro ordenado. Sim. Que é o sacerdote. Sacerdote que é, na sua origem, sacerdotes, sacer, sacro, sagrado, aquele que é colocado separado, não por importância, mas por ministério. Donos, dotes, doação, dom, entrega. Então, o sacerdotes, o sacerdote, é aquele que entrega a comunidade para Deus e entrega os mistérios de Deus para a comunidade. É aquele que se coloca no meio, entre Deus e a comunidade. É o mediador. Né? O único e verdadeiro sacerdote, o único e verdadeiro mediador é o Cristo. Por isso, o ministro ordenado, quando sobe ao altar
e beija o altar, esse símbolo é lindo, daria um livro. O beijo no altar é esse momento da unidade entre a esposa e o esposo. O altar é o Cristo, lembra? O sacerdote, quando sobe o altar, é a igreja, porque estava na procissão. Quando o sacerdote beija o altar, não existe mais divisão entre o esposo e a esposa, porque se tornam uma coisa só. E no sacerdote e igreja, começamos a ver também a presença do Cristo. O Cristo cabeça desse corpo reunido que está diante de Deus Pai. Então, o beijo no altar não é um momento mágico, mas é um momento ritual simbólico, que mostra ao mesmo tempo essa ligação da noiva, que se aproxima do noivo e que forma uma coisa só com ele, e do mistério celebrado do Cristo como corpo, que é regido por uma cabeça, que no caso é aquele que está entre Deus e o povo, o próprio Cristo, o verdadeiro e único sumo sacerdote, como diz a carta aos Hebreus. Nós participamos do sacerdócio do Cristo em duas maneiras diferentes. Os leigos, com o sacerdócio comum dos fiéis, que são chamados também a doar, a entregar-se completamente para fazer presente o corpo de Cristo no mundo. E os sacerdotes ministros, né, nós ordenados, que com o sacerdócio ministerial exercemos essa tarefa em favor do povo e em comunhão com o povo. Por isso a gente vai na direção de Deus como povo e da parte de Deus como mensageiros seus. E por isso o dom sagrado é o dom do povo que se oferece ao Senhor e o dom do Senhor que se oferece a nós. Como no matrimônio, a oferta dos cônjuges que produz essa comunhão e que se transforma em uma única expressão de amor. Então, as núpcias do Cordeiro celebradas no altar, elas são expressas por essa chegada da procissão, por essa chegada para essa pausa restauradora que nos preenche, que nos renova, que nos revigora. É bonito, né? Eu sou apaixonado por isso. É lindíssimo, e o pessoal está falando como tudo faz sentido, né? Quando a gente entende, é isso mesmo. Sim, né? E chegando ali no altar, então, depois desse beijo, é curioso que o primeiro ato que nós temos é o de reconhecimento da grandeza do mistério que nos circunda. Porque a primeira coisa que nós fazemos depois da reunião, né? O padre não diz bom dia, boa tarde, boa noite, ao menos não deveríamos fazer assim. A primeira palavra que sai da boca do padre é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque é a Trindade, que é modelo perfeito de comunhão, que nos reúne e faz com que nós estejamos unidos ali para ser um único corpo, expressão desse amor, dessa comunhão, né? E aí o desejo que o padre expressa, sempre com palavras da Sagrada Escritura, né? Então, citações de São Paulo, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam convosco, que é respondida pela comunidade. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E aqui uma curiosidade, que essas respostas com essa clareza são exclusividade do Brasil. O que é uma coisa muito bonita da nossa parte. Significa que no Brasil houve um trabalho muito precioso para a tradução dos textos do latim. Porque no latim Dominus vobiscum, o Senhor esteja convosco, e a resposta é et com o espírito tuo, e com o teu espírito. Mas aí parece muito uma relação pessoa a pessoa, né? Quando na verdade é uma relação pessoa a pessoa, porque nós não deixamos de ser quem somos, mas ela expressa um mistério. E aí é bonito que a assembleia que aclama, se nós queremos entender a liturgia, precisamos prestar atenção nas aclamações da assembleia, que na voz do povo está a expressão daquilo que é o mistério acreditado da igreja. E a assembleia que aclama dizendo, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, nós estamos aqui reunidos no amor do Senhor, que faz com que esse mistério de comunhão aconteça entre a humanidade e a divindade, porque Ele é Deus e homem,
100% Deus, 100% homem, para citar o Concílio de Nicéia. E nesse Deus que revela o seu amor, que nos une a Ele, nos acolhe na sua divindade, depois de assumir a nossa humanidade, nós nos reunimos. E por isso nós bendizemos, bendito seja esse Deus, que no seu amor nos faz uma coisa só. Proclamamos a comunhão já nas primeiras palavras da missa, que saem da boca do povo. E ali depois o primeiro gesto, né? Então, depois dessa saudação inicial que reúne, que congrega, que dá sentido àquela comunidade, éramos dispersos, cada um vindo da sua realidade, e a partir daquele sinal da cruz e a saudação inicial, nós somos todos uma coisa só, voltados para a mesma direção, que é esse altar, o lugar onde o Senhor se doa a nós. Essa dimensão do caminho se encontra com uma dimensão de reconhecimento, uma dimensão vertical, como se nós reconhecêssemos a nossa pequenez e olhássemos a grandeza do amor de Deus que nos envolve. E aqui também até o edifício pode ajudar, né? Eu me lembro aqui de um edifício comum a todos nós, que é o Santuário Nacional de Aparecida, né? Eu acho que é a forma mais fácil de pensar nessa dimensão. Nós nos sentimos tão pequenininhos quando entramos ali, porque o santuário tem dimensões gigantescas, enormes, mas ao mesmo tempo nos sentimos acolhidos, porque ele é feito de uma maneira tal que a gente se sente em casa, como se a gente estivesse dentro de um abraço, né, aconchegados ali. Mesmo sendo tão pequenos, parece que cada um de nós é cuidado e acolhido na sua particularidade. E esse reconhecimento da nossa pequenez diante da grandeza de Deus faz com que a gente se aproxime dele com um pedido de licença. E por isso a gente começa a missa com um ato penitencial. O ato penitencial é um reconhecimento de quem é Deus e de quem somos nós, e um pedido de licença para poder entrar em relação com ele. Se a gente pede licença para entrar na casa até das pessoas que a gente já conhece, né? Se a gente não tem tanta intimidade, a gente sempre vai pedir licença. Quem dirá quando nós nos aproximamos do Senhor dos Senhores, do Kyrios, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, nesse pedido de licença, a gente já se aproxima dizendo, olha, eu sei que eu não sou digno, mas a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor vem ao meu encontro. E por isso eu me coloco aqui pedindo licença para permanecer. E ele de braços abertos nos acolhe. E é belíssimo pensar, porque o ato penitencial tem 3 etapas, né? A primeira etapa é o que a gente chama de reconhecimento das nossas culpas, confesso a Deus Todo-Poderoso, e pedido de intercessão da comunidade, né? Eu confesso, e aí que é interessante, porque a nossa relação com Deus, a dimensão vertical, ela se une a uma dimensão horizontal, isso a gente poderia dizer uma dimensão cíclica, que é a dimensão do convívio, é a dimensão da relação interpessoal, né? Então, nós falamos já de 3 movimentos, né? Nós falamos do movimento do caminho, sim, até encontrarmos o altar, a dimensão vertical, que nos faz olhar para a grandeza de Deus e reconhecer a nossa pequenez, e a dimensão horizontal, ou a dimensão cíclica, que nos coloca em comunhão entre nós. E aí eu penso, quando eu reconheço quem eu sou e a minha limitação, que faz parte da nossa vida, né, eu peço perdão a Deus e aos irmãos. Confesso a Deus e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. E aí reconhecemos uma coisa que só nós podemos reconhecer, por minha culpa. Minha culpa. Eu não posso reconhecer a culpa do outro. Então, por isso que essa é uma das pouquíssimas vezes que a liturgia apresenta a primeira pessoa do singular. Porque na maioria das vezes, os textos litúrgicos vão falar no plural, vão falar dessa comunidade reunida. Mas a culpa é minha, porque a limitação, o pecado, é algo do meu mau utilizo da liberdade, do mau uso da liberdade da parte minha. Então, não posso reconhecer o pecado do outro. Eu só posso reconhecer o meu pecado.
E o meu pecado precisa ser algo reconhecido diante de Deus e diante da comunidade, porque ele interfere na santidade da igreja. Sim. Então, se nós somos uma coisa só, se a igreja é o único corpo de Cristo, quando eu peco, eu não posso simplesmente me contentar e dizer, Deus sabe de todas as coisas, eu peço perdão direto para Deus. Eu peço perdão também à comunidade ou à igreja, porque eu interfiro na santidade da igreja, sendo eu parte da igreja. Por isso o sacramento da confissão é feito com um sacerdote, que é a representação ao mesmo tempo, de novo, da presença divina, enquanto ministro, e da presença da igreja, enquanto representante da igreja. Então, quando eu me confesso para o padre, eu estou dando satisfação, tanto para Deus quanto para a minha comunidade, daquilo que eu fiz que me impede de continuar o caminho da direção certa. Né? Quando alguém está em uma viagem, você que organiza viagens aí sabe muito bem como funciona. A gente marca, vamos nos encontrar às 4 horas aqui em tal lugar. Se alguém chega às 4h15, todo mundo teve que esperar aqueles 15 minutos e todo mundo é de alguma forma prejudicado por aquele atraso daquela pessoa. Então, a mesma coisa acontece com o pecado. Então, o meu pecado, ele não é só uma atitude individual da minha relação com Deus, mas interfere também na santidade da igreja. E por isso, quando eu peço desculpas, ou quando eu procuro redimir aquela situação, eu preciso falar ao mesmo tempo com Deus e com a igreja. O ato penitencial da missa, ele nos purifica dos pecados veniais. Né? Então, ele não substitui a confissão. Mas ele é quase como... Sabe quando o pai e uma mãe, você que é mãe sabe, muitos pais que estão aqui acompanhando a gente, sabe que o filho tem uma mania ou tem alguma coisa, quase que prevê que o filho vai fazer alguma coisa que não é muito boa, mas ainda assim deixa fazer, para ver se o filho vai voltar para dizer, olha, acabei fazendo aquilo, não sei. Não coloca muito açúcar no suco porque pode prejudicar a sua saúde. Alguém que gosta de muito açúcar. Eu tinha alguns amigos que colocavam tanto açúcar que não conseguiam depois dissolver o açúcar dentro do líquido. Né? E você fala, não faz isso. Mas você sabe que mesmo falando não faz, a pessoa vai fazer. Né? Porque ela já está tão habituada com aquela forma que não consegue fazer diferente. Quando a pessoa chega, quando você vê que ela colocou muito açúcar, você vai até chamar atenção. Eu falei para você não fazer desse jeito e tal. Mas aquela chamada de atenção já é um gesto de acolhida, porque você já desconta, digamos assim, que a ação vai ser daquele jeito. Assim são os pecados veniais. Deus sabe dos nossos limites, mas sempre nos empurra para dar um passinho adiante. Que bom seria se esses meus amigos aprendessem a usar menos açúcar. E se eles colocassem um pouquinho de açúcar a menos cada dia, até chegar ao ponto de usar o açúcar na dose adequada, seria uma grande alegria. Ao ponto de dizer que se converteram, poderíamos dizer essa palavra. Esse é o processo. Então, os pecados veniais estão presentes na nossa vida. Deus sabe deles. E os atura, digamos assim. Mas quer que a gente aprenda a dosar e a caminhar sem eles. Ô, Por isso, padre, quando... então, desculpa, só para falar, então, pensando aqui na mãe, né, no exemplo do açúcar, é a importância de estar na presença da mãe, né? A importância da presença da mãe ali com os filhos, aí pensando na igreja. A gente indo à igreja todos os domingos, ao confessarmos esses pecados veniais todos os domingos, e olhando esse pai que fala pra gente, você deveria pôr menos açúcar, nos ajuda cada vez mais a nos libertarmos desses pecados. Com certeza, porque de tanto olhar para ele, vai chegar uma hora que a gente vai se envergonhar, né? Vai falar assim, poxa, olha eu colocando aqui tanto açúcar de novo. Que é o filho né? que vai chegar Então, uma hora que vai falar assim, não vou mais pôr tanto açúcar, eu vou diminuindo até não pôr mais, porque eu já entendi que é o melhor para mim. Exato. E ele não vai em nenhum momento dizer assim, chega, eu me cansei, eu já falei para você não pôr açúcar. Isso. Né? Pelo contrário, ele vai estar sempre ali esperando pacientemente esse momento. E aqui a gentileza de Deus, né? Que educa, que acolhe, que espera o nosso momento, que sabe até onde a gente pode ir e não nos pede mais do que aquilo que nós podemos dar. Né?
E esse Deus, com essa gentileza toda, com toda a sua soberania, é aquele que se coloca diante de nós. Por isso, quando nós pedimos perdão, nós pedimos também intercessão. Então, peço à Virgem Maria, aos santos, aos anjos e a vós, irmãos, porque eu sei que sozinho eu não consigo dar conta dessa caminhada toda. Então, eu não posso arriscar fazer um caminho sozinho. Quem caminha sozinho pode chegar mais rápido, mas quem caminha junto chega mais longe, não é assim que diz o ditado? Sim. Então, é melhor caminhar juntos e chegar de verdade à vida eterna do que fazer um caminho sozinho que pode até ser que me faça crescer em algum aspecto, mas não vai me fazer chegar lá, porque vai faltar a dimensão da relação, a dimensão da comunhão. Né? E olha, que bonito a gente ouvir isso hoje, que providente. Hoje é o dia de Nossa Senhora da Guia. Exatamente. Que nos guia, né? Nessa caminhada, nos ajuda intercedendo por nós. Então, diante desse Deus que nos ama, que nos acolhe, diante do qual nós reconhecemos quem nós somos, que cometemos os nossos deslizes, mas queremos continuar levantando e seguindo em frente. E, ao mesmo tempo, pedimos à comunidade que nos ajude e aos santos todos no céu que intercedam por nós. Então, a igreja inteira está presente, igreja militante, igreja triunfante, igreja padecente, todos ali presentes diante desse Kyrios, diante desse Deus. Nós temos o segundo passo daquilo que nós chamamos de rito penitencial, que é a fórmula de absolvição, né? E aqui é bonito pensar, porque quando o padre reza, esse momento, ele reza como um pedido que Deus tenha compaixão de nós, que Deus perdoe os nossos pecados e que Deus nos conduza à vida eterna. Aqui aparece muito claramente a dimensão do sacerdote como aquele que pega o que é próprio do ser humano, porque ele também é humano, pega o que é próprio da igreja e apresenta a Deus. Então, o sacerdote que leva a humanidade para Deus. E diz, olha, Deus, tenha compaixão de nós. Né? E nessa tua infinita compaixão, perdoe os nossos pecados. Porque só quando o Senhor perdoa os nossos pecados é que podemos entrar na dinâmica da santidade, na dinâmica da eternidade, que é própria do céu, que é própria da vida eterna. Então, esse pedido por parte do padre é um ato de fé da igreja na boca do padre, que é sacerdote, que fala em nome do povo. E nesse ato de fé já está presente todo o mistério do Cristo, porque o que ele tem a compaixão de nós, na verdade, também poderia ser entendido com aquele que teve compaixão de nós. É o que a gente chama de memorial. Memorial é a celebração de alguma coisa que já aconteceu, que nós lembramos e trazemos para o nosso presente. Por isso é celebração. Né? Então, eu fiz agora 10 anos de vida sacerdotal. Né? O pessoal aqui do Liturgia em Gotas fez uma bela homenagem, tanta gente para lá e para cá parabenizou a gente. Nós somos 8 padres, né, que fomos ordenados no mesmo dia. E essa recorrência do aniversário sacerdotal, ela é, na verdade, um memorial de algo que já aconteceu e que nós trazemos presente para hoje. Então, essa misericórdia, essa compaixão, o perdão dos pecados e a inserção na vida eterna, não é uma expectativa de futuro. É, na realidade, uma proclamação memorial de algo que já acontece no mistério do Cristo. Então, os 3 tempos estão presentes ali, né? Porque no presente, eu lembro o mistério de Cristo que manifesta a compaixão de Deus, que manifesta o perdão dos pecados e que me insere na divindade que é eterna. E nesse meu presente, olhando para o passado, para o mistério da fé, eu projeto o meu desejo de estar unido ao Senhor também no futuro. Por isso que o Senhor tenha. Aí o subjuntivo entra aqui nesse sentido de expectativa, mas expectativa cristã, que não é a espera de um futuro, no sentido de que é alguma coisa que vai acontecer, mas é a certeza de um futuro que já foi proclamado. A esperança cristã não é a espera de alguma coisa que vai acontecer no futuro, é a certeza de algo que já acontece no nosso caminho de fé.
Uau, Deixa eu então beber. a gente não pode só dizer que a celebração eucarística é um memorial de algo que já aconteceu. Sim, a palavra justa é memorial, não memória. Então, a diferença entre memória e memorial não é recordação, mas é uma reapresentação. Então, porque aconteceu no passado, no meu presente eu posso dizer para Deus, lembra daquilo que já aconteceu, lembra daquilo que o Senhor já manifestou continua a manifestar na nossa história essa sua bondade. E com esse pedido de continuidade, eu estou sendo fiel, demonstrando a minha fidelidade ao Deus que é fiel por natureza. E aí, de novo, a aliança, de novo, o matrimônio, de novo, todo o caminho que nós fizemos como igreja para encontrarmos o nosso amado, o esposo que nos espera, que é Jesus Cristo no altar. Esse grande Kyrios, né? O padre, então deixa eu. Lembra que você falou que a gente podia fazer pergunta? Eu falei, eu já peguei o folheto da missa e já anotei. Porque nós, né, celebrando agora a Epifania, algo que me chamou muita atenção na oração sobre as oferendas foi justamente isso, né? Quando o sacerdote disse: ó Deus, olhai com bondade as oferendas da vossa igreja, que não mais vos apresenta ouro, incenso e mirra, mas o próprio Jesus Cristo imolado e recebido em comunhão nos dons que o simbolizam, né? Então, É, aquilo. exato. Essa oração tem uma coisa que sempre nos intrigou a nós, Hum, estudantes de liturgia, que é justamente esse finalzinho, nos dons que o simbolizam. hum, É justo se nós entendermos símbolo como nós falamos na live de ontem. tá. Porque o símbolo não é representação de algo, mas é já a presença daquilo que é simbolizado. É justo. Mas a maioria das nossas pessoas não entende símbolo desse jeito. E aí eu fiquei muito feliz, porque essa é uma oração que me acompanha desde sempre. Eu fui ordenado na Epifania. Então, fiquei muito feliz com a nova tradução do Missal, que reformulou essa oração e deixou ela mais clara. Ah, Então, a nova tradução, spoiler, hoje é dia de alguns spoilers, né? isso. A nova tradução vai dizer mais ou menos assim, eu não sei as palavras de cor, mas vai dizer que não mais vos oferece ouro, incenso e mirra, mas o próprio Cristo que se imola e se entrega, que morre e se entrega, alguma coisa assim, para a salvação da humanidade. Ah, Vai ficar mais claro. É a mesma coisa, no fundo é a mesma coisa. Só que a palavra simboliza não é tão clara dentro da nossa cultura ocidental. E por isso a gente não consegue entender símbolo como realidade. A gente entende sempre símbolo como representação. E aí a gente corre o risco de achar que a Eucaristia representa a presença do Cristo. E por isso a palavra não é mais adequada, mas graças a Deus existe o desenvolvimento da teologia e um trabalho incansável. Foi um trabalho de 18 anos de tradução da nova edição do Missal, que agora traz uma, uma tradução mais adequada para esse momento do ofertório, né? Mas sim, é belíssimo pensar o quanto esse Deus, dentro da simbologia, dos ritos e das preces que formam a liturgia da igreja, vai se manifestando. Você me fez lembrar uma outra pergunta, né? A hum. pergunta da Gisele. Ela dizia assim: poderia falar sobre o silêncio? Creio que é essencial para uma missa bem rezada, mas é muito esquecido. Você tem razão, Gisele. E de fato o silêncio é parte da celebração, ela não é um acessório. Todos os passos que nós damos na celebração culminam no silêncio. Então, quando nós fazemos a procissão de entrada, que vem acompanhada de um canto, como é que o padre sabe que é o momento de fazer o sinal da cruz? Existe um pequeno momento de silêncio entre o final do canto e o sinal da cruz. O padre nunca vai entrar no meio do canto para fazer o sinal da cruz. E o silêncio é o espaço da ação de Deus, ou seja, o momento em que nós escutamos de fato a voz de Deus, a ação do Espírito Santo é a ação que se dá no silêncio. Se a gente lembrar da criação, o Espírito pairava sobre as águas e era um grande silêncio.
Então, o silêncio é o lugar onde nós experimentamos, na nossa linguagem humana, a ação do Espírito Santo de Deus. E todos os ritos, eles vão ter nas suas passagens alguns momentos de silêncio. E o rito penitencial, ele tem um momento de silêncio justamente antes de nós começarmos o confesso a Deus Todo-Poderoso. Porque essa atitude de confessar os pecados, de reconhecer o nosso limite, é a ação do Espírito em nós. Porque Deus reza em nós, não somos nós que rezamos somente. Mas a liturgia, ela é simultaneamente a ação de Cristo e da Igreja, a ação do Espírito de Deus que se move em nós e nos atrai, nos impulsiona na direção do Pai para formar essa comunhão. Então, quando a gente faz esse pequeno silêncio, retomando um pouco os nossos pecados, que esse é o convite, né, para nos prepararmos para a celebração, este pequeno silêncio é o momento em que Deus quase que acende uma luz dentro de nós, através da ação do seu Espírito, para clarear aqueles cantos escondidos que precisam de um pouquinho de atenção da nossa parte. E para nos iluminar a partir de dentro, lembrar que nós somos batizados e por isso somos templos do Espírito Santo. Então, nós não somos apenas pessoas iluminadas por Deus, no sentido de que Deus está na nossa frente e nos ilumina como essa luz que agora vem na minha direção. Mas nós somos também luz interior, nós somos como se fôssemos abajures que têm a luz dentro e que de alguma forma também irradiam essa luz que foi recebida por nós no batismo. Então, quando nós fazemos esse momento de silêncio, é como se essa luz se acendesse dentro de nós e fizesse que de alguma maneira a gente se iluminasse mais para poder se aproximar dessa grande luz que é o Senhor e fazer uma coisa só com Ele. Porque se o pecado são as trevas e a graça é a luz, quando o Espírito Santo acende dentro de nós a luz da graça, nós podemos misturar, entre aspas, a minha luz, a nossa luz com a luz do Espírito, com a luz de Deus, e formar essa comunhão de clarão da presença divina, de manifestação do Senhor no nosso tempo e na nossa história. Naquele silêncio, e todos os silêncios da missa, vão sempre ser esse passo de uma luz que se acende dentro de nós, que nos ajuda a formar uma coisa só com a luz do Cristo, que nos ilumina. Padre, e né, quando a gente participa em paróquias diferentes da missa, a gente também vê que o sacerdote imprime um ritmo também, às vezes, de acordo com aquilo que ele... não sei se é porque entende o certo, enfim, na dinâmica do tempo que ele tem. Uhum. Como é importante também o silêncio depois da Eucaristia, não é? Tem alguns lugares que a gente tem um silêncio maior para rezar, e tem alguns padres que, mal você comungou, não temos esse silêncio, mas realmente como o silêncio nesse momento Sim. é muito importante. E também depois da homilia, né? A liturgia, ela pede, como momentos específicos de silêncio, também depois da homilia, na grande passagem entre a liturgia da palavra e a liturgia da Eucaristia, e depois da comunhão. Quase que para assimilar mesmo tudo isso que a gente vive dentro da celebração, né? A gente precisa de tempo, né? A gente está dentro de um processo de conhecimento e de aprendizado da riqueza da liturgia. Né? Então, mesmo os padres que nós temos hoje estão dentro desse processo também. E eu agradeço muito ao Senhor pela graça que Ele me dá de ser mergulhado na liturgia desde sempre. Né? Eu não posso exigir que todos os meus irmãos enxerguem tudo isso, porque Nosso Senhor está me permitindo viver esse tempo da minha vida só para a liturgia. Imagina os meus irmãos que têm paróquia, que tem tantas atividades para fazer, que tem tantas coisas que os ocupam dentro da vida paroquial e da vida pastoral. Esse tipo de reflexão precisa ser feita também com eles, né? E essa é a nossa missão. A nossa missão aqui é aprender para partilhar. Porque aquilo que a gente aprende não tem sentido se for só para a gente, né? E partilhar também com os padres, porque também os padres estão em processo de formação permanente. Também os padres estão em processo de descoberta dessa grande maravilha
que se expressa para nós através da liturgia, né? Então, sim, o silêncio também é algo a ser aprendido. Precisamos aprender a fazer silêncio. Até para que a oração do creio não seja um ufa, né? Padre, acabou a homilia, alguns já estão cansados, ufa, creio em Deus Pai. Não, né? Exatamente, né? Você vai dizer graças a Deus que acabou, né? Ou graças a Deus que tem um espaço, né? Exato, né? Então, esse silêncio importantíssimo vai nos colocar dentro da dinâmica do reconhecimento, de aproximação dessa grandeza de Deus, que manifestada na boca do Padre com o pedido, né, a súplica: Deus tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna, o memorial daquilo que Deus já fez e que realiza na nossa existência, culmina então, como rito penitencial, com a proclamação do Kyrie, que é uma proclamação de quem está diante de nós. Eu estou diante do meu Senhor e peço que o Senhor tenha piedade. E aqui é interessante, porque os Kyrios, os senhores da cultura grega, quando entravam na cidade, eles entravam cheios de pompas, como nós podemos imaginar, e quando eles estendiam a mão na direção de alguém, eles usavam de misericórdia, é como se eles concedessem àquela pessoa aquilo que a pessoa pedia. Sabe a viúva do Evangelho, que está diante do juiz injusto e que pede, 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 até que o juiz se cansa e, mesmo sendo injusto, resolve fazer o que ela estava pedindo? Os Kyrios, quando eram benevolentes com o seu povo, estendiam a mão na direção do povo e concediam aquilo que o povo estava pedindo. Então, quando nós nos direcionamos ao verdadeiro Senhor, o verdadeiro Kyrios, que é Jesus, e dizemos: tende piedade de nós, nós estamos dizendo para Ele: estende a sua mão na nossa direção. Estende a sua mão e faz descer sobre nós, como o orvalho, lembra do Espírito Santo? A força do seu Espírito, que também é uma dinâmica de pedido de alguma coisa que já nos é dada. Então, é já uma primeira súplica de que o Senhor tenha misericórdia, estenda a sua mão na nossa direção, derrame sobre nós a sua graça, para que nós possamos estar na sua presença de maneira mais digna. E na tradição ocidental, né, no Oriente não é feito assim, mas na nossa tradição ocidental, nós utilizamos as 3 invocações, colocando a segunda invocação como invocação do Cristo, que lembra quem é esse Kyrios. Esse Kyrios é o ungido do Pai, ungido pelo Espírito, e por isso nos dá o seu Espírito de graça e misericórdia, que nos forma uma coisa só com Ele, forma comunhão. Então, essa dinâmica de reconhecimento da grandeza do Senhor é que vem manifestada no Kyrie. A Heloísa está perguntando: no momento do Kyrie, alguns fiéis costumam se ajoelhar. De onde surgiu esse costume? Justamente dessa ideia de que é algo muito grande diante de algo muito pequeno que sou eu. E é interessante que o mesmo gesto de se ajoelhar vai aparecer depois na missa, lá na hora da consagração, onde acontece também uma imposição das mãos sobre as oferendas e sobre o povo, que são colocados diante desse Kyrios, diante desse Senhor. Então, o gesto de se ajoelhar no ato penitencial, ele tem a dinâmica penitencial que nós conhecemos, que é o reconhecimento da minha pequenez, mas ele tem também um quarto movimento importante na liturgia, que é o movimento da interioridade, o movimento da acolhida, o movimento de deixar que essa graça penetre em nós, como se fosse a terra seca que vai deixando o orvalho penetrar e molhar completamente. Então, nós falamos do movimento do caminho, falamos do movimento da vertical, né, de olhar para essa grandeza, falamos do movimento da relação entre nós, cíclico, mas tem esse quarto movimento, que é o movimento da interioridade. E o ajoelhar-se é colocar-se disposto para essa graça de Deus que vem ao nosso encontro. Porque é sempre assim, a mão de Deus que vem imposta sobre a nossa cabeça, né?
ela sempre é algo mais fácil de chegar até nós se nós estamos de joelhos. Parece até que é colocado na altura ideal para que esse movimento aconteça. Corporalmente falando, a gente enxerga também Ô, isso. padre, pode ser também essa a razão que alguns se ajoelham na hora da bênção final? Sim, sim, sempre a dinâmica do ajoelhar-se é essa dinâmica da interioridade e do reconhecimento da minha pequenez, que acolhe a graça de Deus que vem através dos atos da liturgia. Padre, e mais uma dúvida quanto nesse momento do Kyrie. A gente fala, Senhor, tem de piedade de Uhum. nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós. E o senhor falou que o Cristo, então, para a gente lembrar quem é esse grande Senhor, né? Exato. E quando a gente repete o Senhor, isso tem a ver com a Trindade ou não? Não. É um Não. momento estritamente cristológico, Ah, porque o Senhor a quem nós nos dirigimos nesse momento é o Cristo, tá. que é aquele verdadeiro mediador entre Deus e a humanidade, que pela ação do Espírito nos concede a misericórdia do Pai. Então, não é que a gente fala com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Embora seja repetido 3 vezes, a gente está falando com o único mediador que é o Cristo, esse grande Senhor é o Cristo. O 3 aqui, a repetição em 3 vezes, ela faz menção à simbologia bíblica, né, que 3 significa perfeição, e o perfeito, o grande Senhor é o Cristo, esse que está diante de nós, ao qual nós pedimos que recorde o seu mistério de entrega ao Pai e nos dê a ação do Espírito que perdoa os pecados e pode nos inserir na vida eterna. E aí, diante disso, a gente entra no glória, né? Sim. Não tem o que fazer depois dessa grande misericórdia. Depois desse grande ato de amor de Deus, a única coisa que nos resta é glorificar. E a gente explode, né, nessa alegria, dessa dimensão do amor do Senhor que vem ao nosso encontro, com todas as cores, com todas as formas, com tudo aquilo que a gente pode imaginar de belo, que é também passar uma porta. E se a gente pensar numa igreja bem construída, a gente vai voltar para o Santuário Nacional, que eu acho que é a referência que é comum para todos nós, embora na minha cabeça passem agora outras tantas igrejas. Mas quando a gente está do lado de fora de uma igreja muito bem pensada teologicamente, como um espaço litúrgico, quando a gente entra, parece que a gente leva um susto de beleza. É uma coisa que a gente entra e a gente não pode fazer outra coisa senão abrir a boca e dizer, mas olha como isso aqui é grande. Quase como eu não esperava tudo isso, né? Quem não conhece, quando entra pela primeira vez em um lugar assim, fica extasiado. E é esse o movimento que a gente faz quando a gente passa a porta do reconhecimento, do encontro com o Senhor, da aproximação desse Senhor, e ele diz, tá bom, vem participar comigo deste grande banquete, vem ser uma coisa só comigo. Essa resposta de misericórdia da parte de Deus explode dentro de nós, nessa alegria, nessa glorificação que faz com que a gente diga a Ele, eu não posso fazer outra coisa senão louvar e bendizer o teu nome. E o Glória é um grande tratado teológico, porque fala de quem é a Santíssima Trindade e a sua ação. Né? Então, nós dizemos glória a Deus. Como é que é? Me fugiu agora, que eu tenho rezado tantas vezes aqui. Glória a Deus Deus nas das alturas, alturas. Isso, paz na terra. e paz na terra aos homens por ele amados. E aqui é interessante, né? Eu proclamo que Deus é aquele que está nas alturas, não como espaço, mas como aquele que é mais alto do que eu, que é o Todo-Poderoso, o soberano, né? E eu, glorificando a ele, ou seja, diante da sua glória que se manifesta a mim, dentro do coração dos homens que são amados por ele, é uma ação de Deus, amados por ele, vem o sentimento de tranquilidade e de paz, né? Então, glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por ele amados. Quem é esse Deus a quem eu glorifico? É Deus Pai Todo-Poderoso, a quem nós louvamos, bendizemos, adoramos e glorificamos.
louvor é a gratidão do coração humano, bendizer é justamente a propagação, a dinâmica missionária, a dinâmica profética daquilo que transborda em mim, então não cabe dentro de mim, por isso eu bendigo o Senhor, porque me preenche de maneira tal que transborda. Adorar é reconhecer que nós estamos diante de Deus, porque a adoração é só a Deus, e adorar é também proclamar, porque ad horas é trazer para a boca, né? Então, adorar é proclamar em alta voz essa verdade revelada e experimentada no mistério da misericórdia do Senhor, né? Bendizemos, adoramos, glorificamos. Glorificamos não com o nosso canto somente, mas glorificamos nos transformando em presença dessa glória, nos transformando em epifania, em manifestação da glória de Deus na nossa vida. A vida do cristão é glória de Deus. E então, o grande hino de glória é cantado também no nosso cotidiano, quando nós vivemos imersos nessa grandeza. Depois nós proclamamos, né, Jesus Cristo, que é o único Filho de Deus, que é o Cordeiro de Deus, a quem de novo nós pedimos tende piedade de nós, a quem nós reconhecemos que é aquele que tira o pecado do mundo, ou seja, que nos santifica, que nos ilumina, que nos faz caminhar para frente e que dá sentido à nossa fé, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, a gente fecha o ciclo, né? Então, com o Espírito Santo, significa dizer que aquilo que se fala do Pai e aquilo que se fala do Filho é também atribuído ao Espírito, que é justo a verdade da fé cristã católica, né? Então, que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. A gente fala do Espírito Santo no creio, né? Então, aquilo que acontece para o Pai e para o Filho é também direcionado ao Espírito, porque é um único Deus em três pessoas diferentes. E a glória do Espírito é a glória do Filho, que é, por sua vez, a glória do Pai. E que às vezes a gente canta um glória e a gente fala que a gente se une aos santos e aos anjos que se levantam também para dessa glória, né, Padre? Exatamente, porque na Sagrada Escritura nós vamos encontrar citações em que os anjos cantam glória a Deus nas alturas, né? Então, o canto da glória, é interessante, a instrução geral da liturgia das horas diz que o canto da liturgia em si, o canto do glória é um desses cantos, é o canto que é cantado na eternidade, que pelo mistério do Cristo é dado à igreja e a igreja pode cantar também aqui na terra. Como a missa é a união entre igreja celeste e igreja terrestre, é como se a gente se unisse de verdade na voz dos anjos e dos santos para cantar o glória, e depois a gente faz a mesma coisa com o santo, as proclamações da grandeza e da bondade de Deus. Uau! O glória também resume todo esse mistério do amor no coração do Senhor. Que lindo. Essa unidade também é maravilhosa, a gente pensar, né, nessas igrejas, na igreja que se une nessas três dimensões. Exatamente. O tempo passa rápido, meu relógio tocou aqui, muito. Significa que a gente está chegando no nosso horário. Isso. Né? Então a gente vai já se preparando para amanhã, né? Amanhã nós damos mais um passo bonito também, o passo da liturgia da palavra, né? Entender essa dimensão que é nova, entre aspas, né? Que é retomada com força, para me dizer melhor, depois do Concílio Vaticano II, enriquecida, as palavras da Sacrosanto Concílio são essas, que seja enriquecida a liturgia da palavra, e nos dá uma oportunidade que é aquela de ter contato com a Sagrada Escritura dentro da celebração, né? Amanhã a gente vai entender um pouquinho esse processo, a relação entre Bíblia e liturgia, e como tudo isso nos ajuda a rezar bem, né? O Maurício está aqui dizendo, item missa est, né? Lembrando que tudo isso precisa ser anunciado, tudo isso precisa ser vivido, porque deve ser a nossa missão. Né? Amanhã às 6h30 de novo, né, Bia? Isso, voltamos para o horário normal até sexta-feira. Uhum. Então, a live vai ficar gravada como a de ontem, Isso. Tanto no canal do Liturgia em Gotas, quanto no Deus Convida, e a gente continua a nossa interação aí durante essa semana. Isso, não? e para sempre. Como diz a Lucimara, fica gravado para sempre. Ficará, Lucimara.
Amém. Que Sim. bom. Adri, muito obrigada por mais essa noite tão maravilhosa. Eu que agradeço a vocês todos. Deus abençoe. Continuamos unidos na Eucaristia. E nos vemos amanhã. Combinado. Um abraço, Tchau, pessoal. Boa tchau. noite. Um abraço a todos.